Nesta aula, eu quero estimular você a pensar sobre o que pode ser o tema e o objetivo de nossa fotografia. Inicialmente, apresento para vocês o trabalho de alguns fotógrafos que buscaram produzir trabalhos documentais, criar documentos sobre a realidade, representações objetivas desta. Por vezes, acreditou-se que, através da máquina, o olhar tornar-se-ia melhor, livre do subjetivo e de emoções. Quero que consigamos entender os limites desta meta. Em seguida, vamos discutir o conceito de instante decisivo de Henri Cartier-Bresson. Por meio deste conceito, vamos refletir sobre a descrição do ato fotográfico como um ato de espera até o registro instintivo de situações do dia a dia. Com isso, quero levantar algumas dúvidas. Será que o trabalho do fotógrafo precisa ser mesmo este de esperar um instante decisivo? Será que o trabalho do fotógrafo precisa ser descrito assim como um ato reflexo, inconsciente? Tudo isso para, por fim, apresentar uma vertente bastante distinta de trabalhos de fotógrafos, estes que Charlotte Cotton descreve como quadros vivos, que exploram, por sua vez, o ficcional e o encenado. Guiados pela intenção de produzirem documentos, muitos fotógrafos se dedicaram à construção de categorizações. O marco neste sentido foi o livro Formas Artísticas da Natureza, de Karl Blossfeld, que registra meticulosamente plantas, folhas. Tudo é padronizado e rígido, pois o objetivo é que possamos identificar as principais características da morfologia de cada planta e que possamos diferenciá-las umas das outras. Da mesma forma, podemos identificar as fotografias de Berndt e Hilla Becher. Aqui o foco é em construções arquitetônicas industriais, como caixas d'água. Ângulos e iluminação, tudo padronizado para a melhor análise formal. August Sanders dedicou-se, por sua vez, a registrar pessoas de seu tempo, dividindo-as em profissões, por exemplo, o padeiro, o fazendeiro, o pedreiro. Eugene Attier registrava cenas da Paris antiga. Dizia produzir documentos que poderiam ser apropriados por artistas como referências da cidade antiga. A questão que se apresenta a nós é em que medida o documental aqui também não é marcado pelo artístico, pela subjetividade dos fotógrafos. É impossível não ver um apreço formal nas obras de Blossfeld e dos irmãos Becher. E por mais que a obra de Sanders pareça neutra e objetiva, o fato de que foi proibida pelos nazistas demonstra que mesmo aí existe o subjetivo. Para os nazistas, a obra de Sanders mostrava as pessoas comuns, as dificuldades da vida, nos detalhes de roupas de luxo, porém velhas. Por vezes, suas fotos provocavam dúvida, faziam pensar: o que será que esta pessoa específica está sentindo? Portudo, não se alinhava à propaganda nazista que buscava retratar o povo alemão como perfeito, forte, belo, sem dúvidas, ambiguidades ou inseguranças. Man Ray, talvez o mais importante fotógrafo surrealista, foi um dos primeiros a defender o valor da obra de Attier. A noção de objeto achado era extremamente importante para os surrealistas. Acreditavam que a descoberta de certos objetos poderia provocar no inconsciente dos observadores toda uma experiência criativa no processo de imaginar a história desses objetos. Para Man Ray, Attier era por si só um objeto achado, um senhorzinho ignorado nas ruas de Paris, um testemunho do passado. Toda sua obra de milhares de fotografias tinha aquela qualidade surrealista do objeto achado, de nos fazer sonhar com as histórias de Paris. Mas a ideia de que o ato fotográfico é, em sua essência, um ato puramente objetivo foi amplamente celebrado por muitos ao longo de sua história. Se inicialmente o campo da arte negou a fotografia enquanto documento objetivo, também houve um momento de valorizá-la justamente por isso, em oposição ao pictorialismo que, como vimos, desvalorizava o maquínico, a objetividade, a nitidez, em favor do manual, do subjetivo, do desfocado. Por volta da década de 30 surgiu um movimento denominado Nova Objetividade.
Trata-se de um contexto, especialmente na Alemanha, de extrema positividade em relação à mecânica, à tecnologia, entendidas como expressões do progresso humano. A partir de fotógrafos como Albert Ranger Patch, defendeu-se a fotografia como arte, então, por caminho totalmente novo. Agora era justamente por ser mecânica que a fotografia era melhor. Vejamos algumas destas fotografias. Tal era a celebração da técnica, ao contrário da busca pela subjetividade do artista do pictorialismo. Aqui o interesse maior era a submissão do fotógrafo à máquina. Buscar produzir imagens mais fotográficas que humanas. Era preciso se identificar com a máquina, buscar ser como a máquina, para lançar um olhar sobre mundos até então fechados aos nossos sentidos. O aparelho teria um olhar até mais natural do que os olhos humanos, desde que desprovido de inconsciente. Como características da nova objetividade, encontramos a negação das intervenções manuais, a nitidez, a fineza dos detalhes, a claridade, planos grandes ou muito próximos, que auxiliassem no poder de descrição. Contudo, é preciso, segundo Roulet, questionar essa pretensão à objetividade. Para ele, as formas fotográficas, por mais mecânicas que sejam, não têm nada de automáticas, que, ao contrário, dependem diretamente da maneira como a máquina fotográfica é posta em ação, isto é, a maneira como em cada caso são dispostos os aparelhos, os corpos, as coisas, as luzes, os olhares. A nova objetividade busca não somente restituir as coisas do mundo, mas glorificar o universo da máquina, da indústria, da mercadoria. Roulet completa que esta glorificação é conseguida não simplesmente pela representação do mundo industrial, mas também ao representar plantas, animais, natureza, da mesma forma que máquinas, fábricas, tudo é representado como mecânico. É sua forma de naturalizar a sociedade industrial. Fazer parecer que a indústria é natural no mundo, imanente. Roulet destaca ainda aquilo que foi ocultado nas fotografias da nova objetividade. A exploração e as lutas sociais, a vida e a subjetividade dos homens. Assim conclui que, se esse mundo é belo, é por ser banhado por uma luz que evidencia as regiões tranquilas e harmoniosas das plantas e das máquinas, e encobrir com sombras as desordens humanas. Muitos fotógrafos assumiram a compreensão da fotografia não como um instrumento objetivo de descrição da realidade, mas um meio de construção de percepções de realidade, através dos fatos que escolhiam registrar, como registravam. Nos Estados Unidos, fotógrafos como Walker Evans e Dorothea Lange foram contratados pelo governo para documentar imagens do país após a quebra da Bolsa de 29. Mas as imagens deveriam ter um tom positivo. Desta fotografia de Lange, sabemos que a fotógrafa excluiu inúmeros outros filhos dessa mãe pobre. Assim, o público geral não a julgaria negativamente. Sabemos que Evan organizou os objetos nessa casa para que a fotografia ficasse mais bela e equilibrada, dando à pobre casa um aspecto mais agradável. Já da Segunda Guerra, vemos com intenso impacto as fotografias que mostram a população escondida nos subterrâneos de Londres. Hoje sabemos que o fotógrafo Bill Branch dirigiu as pessoas, pedindo para que parecessem dormir. Assim, o paralelo com o corpo sem vida seria inevitável. Contudo, por mais objetivo que seja o ato fotográfico, sempre encontramos algo da expressão do fotógrafo, seus valores, suas ideologias. Vejamos as fotografias da Segunda Guerra Mundial de Robert Capa. Compare com as de Tony Vaccaro. Perceberá que enquanto o primeiro, um repórter, ressalta um heroísmo na guerra, o segundo, um soldado, ressalta sua tragédia. Ao estudarmos a história da fotografia, percebemos que mesmo os documentos possuem ideologias.
marcadas no que mostram e no que não mostram. Ideologias marcadas também em como cada um decide mostrar o que mostra. Citando Francesca Alinovi, Ana Teresa Faber diz que o nascimento da fotografia baseia-se num equívoco estranho que tem a ver com sua dupla natureza de arte mecânica. O de ser um instrumento preciso e infalível como uma ciência e ao mesmo tempo inexato e falso como a arte. A fotografia, em outras palavras, encarna a forma híbrida de uma arte exata e ao mesmo tempo de uma ciência artística, o que não tem equivalente na história do pensamento ocidental. É possível dizermos que, na fotografia, a arte é assombrada pelo documento e o documento assombrado pela arte. Importa, portanto, entendermos como os fotógrafos inserem-se em meio a essas forças, seja na busca pelo documento, seja na busca pelo artístico. Contra a ilusão do documental, muitos buscaram ressaltar justamente o caráter ficcional das fotografias. Mas essa tendência mais contemporânea precisou enfrentar outras suposições sobre o papel da fotografia. Um conceito importante para a fotografia e que podemos relacionar a esta contenda é o de momento decisivo. Vejamos o que diz seu criador Henri Cartier-Bresson. O olhar do fotógrafo está constantemente avaliando. Um fotógrafo pode captar a coincidência de linhas simplesmente ao mover a cabeça uma fração de milímetros. Pode modificar a perspectiva com um leve dobrar de joelhos. Ao colocar a câmera próxima ou distante do objeto, o fotógrafo pode desenhar um detalhe ao qual toda a imagem pode ficar subordinada ou, ainda que, tiranize quem fez a foto. De qualquer modo, o fotógrafo compõe a foto praticamente na mesma duração de tempo que leva para apertar o disparador, na velocidade de um ato reflexo. Algumas vezes acontece de o fotógrafo paralisar, atrasar, esperar para que a cena aconteça. Outras vezes a intuição de que todos os elementos da foto estão lá, exceto por um pequeno detalhe. Mas que detalhe? Talvez alguém repetidamente entrando no enquadramento do visor. O fotógrafo então acompanha seu movimento através da câmera. Espera, espera e espera, até que finalmente aperta o botão. E então sai com a sensação de que captou algo, embora não saiba exatamente o que. Mais tarde, no laboratório, ele faz uma ampliação da foto e procura nela as figuras geométricas que aparecem à análise e o fotógrafo se dá conta então de que a foto foi feita no instante decisivo. O fotógrafo instintivamente fixou um padrão geométrico, sem o qual a foto estaria sem forma e sem vida. Como podemos ver na análise de Bresson, o trabalho do fotógrafo é descrito como um ato reflexo, como um impulso que se realiza ao apertar o disparador da máquina. Antes disto, o fotógrafo espera o momento que tudo se alinha na cena. É nesse momento decisivo que o fotógrafo deve instintivamente tirar a foto. Como podemos ver também pelo trabalho de Bresson, a fotografia do momento decisivo é menos um trabalho de planejamento do que o de esperar até que algo se apresente ao fotógrafo. Há, contudo, outra forma completamente diferente de abordar a fotografia. Veja, por exemplo, estas duas fotografias de Jeff Wall. A verdade é que estas duas fotografias são completamente encenadas, dirigidas. Não há espera pelo registro de algo que surge na vida cotidiana das ruas de cidade. Assim, a produção da cena não há apenas uma ação instintiva, mas um longo e meticuloso planejamento até a execução da fotografia. Segundo Charlotte Cotton, essa área da atividade fotográfica é geralmente descrita como fotografia de quadros, ou de quadros vivos, tableau vivant photography, pois a narrativa pictórica se concentra em uma única imagem. A fotografia de quadro vivo deve suas origens à arte pré-fotográfica, pintura figurativa dos séculos XVIII e XIX.
As duas técnicas demonstram uma mesma compreensão de como uma cena pode ser coreografada para o espectador de maneira que este possa reconhecer que uma história está sendo contada. Além de subverterem a função documental da foto, segundo Cotton, outro fator também questionado por essa abordagem, em que tudo é reunido com o expresso propósito de realizar determinada foto, é a ideia do fotógrafo trabalhando sozinho. O uso de um grupo de atores, assistentes e técnicos necessários à criação de uma foto de quadro vivo redefine o fotógrafo como um maestro, conduzindo um elenco e uma equipe de apoio no papel mais de um condutor principal do que de produtor isolado. Nessa medida, seu trabalho lembra o de um diretor de cinema, que interliga criativamente fantasias e realidades coletivas. De acordo com Cotton, os fotógrafos que trabalham com quadros vivos percorrem, no geral, dois caminhos. Um primeiro em que fazem referências óbvias a fábulas, contos de fada, lendas urbanas, mitos modernos, que já estão incorporados no nosso consciente coletivo. E um segundo caminho em que apresentam uma descrição muito mais oblíqua e inconclusa a respeito de algo que sabemos ser significativo por causa da maneira como está construída na fotografia, mas seu significado depende de investirmos na imagem nossas próprias narrativas e conteúdos psicológicos. Ou seja, um caminho em que a narrativa é mais óbvia, porque faz referência à história que conhecemos, e outro caminho em que a narrativa não é clara e por isso depende amplamente dos sentidos que cada observador dá à imagem. No primeiro caminho, podemos citar esta obra de Tom Hunter, que tematiza a história real da morte por afogamento de uma moça de sua cidade, utilizando como referência a Ofélia de John Everett Millais. As seguintes fotografias de Inca Shonibari, denominadas Diário de um Dandy Vitoriano, fazem referência à obra do pintor William Hogarth, A Vida de um Libertino. As pinturas de Hogarth fazem uma leitura moralista da vida, inicialmente de prazeres dos libertinos, alertando para uma conclusão funesta de doença e perdição. Shonibari troca o personagem principal por um homem negro para criar um estranhamento e ressaltar que a possibilidade de uma vida libertina é em grande medida estruturada pela raça. Na obra de Sam Taylor Wood, Solilóquio 1, a fotógrafa faz referência à obra A Morte de Chatterton, de Henry Wallace. A obra referência trata da história de um jovem de 17 anos que se suicida envergonhado após descobrirem os seus poemas. Taylor Wood utiliza como base para retratar a vida boêmia de seu círculo de amigos artistas. No segundo caminho de narrativas mais incertas, podemos citar as fotografias de Lisa May Post. Aqui há sempre um interesse deliberado em criar incômodo e incerteza. Os cenários não trazem grandes informações, os rostos são escondidos para termos ainda menos dicas de o que está acontecendo. A proposta é que cada um de nós sejamos forçados, partindo do nosso inconsciente, a criar as nossas interpretações. Neste conjunto de fotografias de Francis Kearney, também cada observador é convidado a dar a sua interpretação. Ironicamente, a obra é chamada de 5 pessoas pensando a mesma coisa. O que você acha que elas estão pensando? Nesta fotografia de Hannah Starkey, a personagem é posta em um cenário com mais informações. Mas o que se passa aqui? Qual o significado dessa cena? Como diz Charlotte Cotton, fotógrafos de quadros vivos costumam provocar as fronteiras com a fotografia documental. Por vezes, uma cena que à primeira vista parece documental em um segundo momento traz uma dúvida ao percebermos elementos que põem em questão nossa certeza desse status fotográfico. É o caso desta fotografia de Sharon Lockhart. A cena registra uma jogadora de basquete real, porém em um movimento estranho, nos fazendo perceber a encenação.
Neste grupo de fotografias, Philippe Lorca de Corsia fotografa moradores de rua da região de Hollywood. Mas todas essas fotos são encenadas. Nos títulos vemos sempre as mesmas informações: o nome do fotografado, sua idade, a cidade onde nasceu e o valor que aceitou receber para ser fotografado. Sempre valores muito baixos, demonstrando a situação de pobreza em que se encontram e a distância entre a realidade e os sonhos que o levaram até aquele local. Segundo Charlotte Cotton, muitos dos fotógrafos de quadro vivo produzem cenas marcadas por mistério, fantasias, medos e desejos. Ela destaca como fotografias visualmente impactantes, por vezes trazem narrativas moralmente inquietantes. Ela diz: em termos do significado da narrativa, esse trabalho é socialmente subversivo ou difícil, mas nem por isso deixa de ser executado segundo uma estética rica e sedutora de se ver. Quase tarde demais nos damos conta do verdadeiro sentido daquilo a que fomos atraídos, que desfrutamos e apreciamos. Como exemplo, ela cita o trabalho de Anna Gaskell como personagens infantis. Aqui as fotografias, como em filmes de terror, colocam as crianças protagonistas de nossos medos. Já as belas fotografias de Gregory Crewdson, por sua vez, explicitam o quanto o ambiente familiar e dos subúrbios podem ser também espaços de solidão, julgamento, depressão. Neste ensaio de Christopher Stewart, denominado Estados Unidos da América, vemos como a paranoia de um eterno estado de vigilância pode enclausurar a população de um país, por exemplo, nos espaços domésticos. Outros fotógrafos criam seus quadros vivos por meio de maquetes, como as cenas de espaços internos de James Casabet ou de Thomas Demand. Bom, chegando ao fim desta aula, para você, qual o papel da fotografia? Por sua natureza mecânica, deve se dedicar à produção de documentos objetivos, de registros do real, ou deve assumir-se como um meio de produção de realidades mais ficcionais do que objetivas?